Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar no final da parte de sistemas. A gente falou um pouquinho de forma meio breve dos sistemas urinários, digestivos, respiratórios, cardiovasculares, linfático, e hoje a gente vai dar sequência nessa parte. Hoje a gente vai estudar sistema musculoesquelético, nervoso, endócrino, que são os sistemas integradores, e os reprodutores, né, feminino e masculino. A questão que a gente tem que pensar é a seguinte: a gente tem que correr porque no final do ano a gente tem que meio que sintetizar as matérias. Peguei os principais pontos que a gente tem que ver por aqui, né? Então vou ser bem breve em todos os sistemas. Sistema musculoesquelético, falando primeiro do sistema muscular, ele possui como funções, ele tem as funções acopladas com o sistema esquelético, que é a produção de movimentos corporais e estabilizações das posições do corpo, ou seja, a postura. Essa postura é que a pessoa se mantém ereta, que todo ser humano, né, evolutivamente, chegou a essa posição bípede, que é ficar com dois pés e com a coluna esticada. Isso se dá graças ao sistema muscular e ao sistema esquelético. Além dessas duas funções, a gente tem a regulação do volume dos órgãos, porque a gente tem 3 tipos de músculo. Tem os músculos lisos também, por exemplo, a bexiga, que é o músculo liso. Ela regula o volume do órgão mediante a quantidade de urina que vai ter ali. Movimento de substâncias dentro do corpo, que aí a gente vai ter a questão também da entrada e a saída de cálcio. Produção de calor, que é a atividade muscular. Conforme contrai o músculo, aquece. É como a gente vai fazer exercício físico, a gente sente mais calor, porque nosso músculo, quando contrai, produz esse calor. Essa parte de músculo, né? Movimento de substâncias dentro do corpo, eu esqueci de falar, se deve basicamente à musculatura lisa. Mediante isso, a gente tem 3 tipos de músculo. Cardíaco, né, que é o que faz o funcionamento do coração, contração do coração sístole e relaxamento diástole. Coração, um órgão musculoso, né, tendo como seu músculo principal o miocárdio. O músculo estriado, que é dos movimentos, tem a ver com a parte de esqueleto, né, onde você tem a musculatura. Os dois são estriados, tem estrias, ou seja, traços verticais. O cardíaco é responsável pelo funcionamento do coração. O estriado é o responsável pelo movimento do corpo. A gente vai ter, ele é estriado esquelético porque ele tem a ver com o esqueleto, movimento. E a gente tem o músculo liso, que é a parte que forma alguns órgãos. Ele não é estriado, por isso que ele é chamado de liso, ou seja, ele não tem estrias verticais. Aqui é só para dizer que existe um antagonismo muscular, né? Quando você estende, quando você flexiona o músculo fica contraído, e quando você estende, o músculo fica estirado. Então, quando você tem o músculo estirado, ou seja, ele está relaxado, o sarcômero, que é o que forma a célula muscular, ele fica aberto, como se fosse uma rede aberta. Quando ele está contraído, o sarcômero, que são as fibras do músculo, ele fica sobreposto. E aí você tem essa diferenciação. Por isso que quando você contrai, parece que junta, né? Porque realmente as fibras musculares, que são os sarcômeros que formam os músculos, dependendo da entrada de cálcio, de magnésio, basicamente de cálcio, faz com que essas proteínas, a quitina e miosina, elas se sobreponham. Aqui não, aqui elas ficam no estado normal, esticado, ou seja, você não tem a sobreposição da quitina e miosina. E aí, basicamente, a gente tem isso no sistema muscular. Sistema esquelético que se junta com o músculo esquelético, se a gente quiser a parte de movimentos, são formados por ossos, músculos, articulações, ligamentos, tendões e cartilagem. Como eu falei, o esquelético é basicamente movimentação e locomoção e movimentos do corpo e ajuda também para manter a postura. Alguns termos,
a gente precisa fixar. Tendões são aquelas partes que vão ligar os músculos aos ossos, né? Então, tudo que estiver ligando o músculo ao osso é tendão. Ligamento, liga um osso a outro osso, só para entender a diferenciação de um ligamento para tendão. As cartilagens, elas ficam em extremidades e elas ajudam a proteger essas articulações contra choques mecânicos. E as articulações vão unir essas cartilagens aos ossos. Então, normalmente são locais que a gente fala que se for, lembram dobradiças, né? Dobras, joelhos, cotovelos e etc. A gente consegue dividir esse sistema esquelético em dois, classificação dos ossos, de acordo com a localização deles, né? Se ele está localizado no centro, ele é chamado de esqueleto axial, formado pelos ossos da cabeça, da caixa torácica e da coluna vertebral, abrangendo a costela externa, que é o músculo do peito. Então, se eu separo aqui essa parte vermelha, esqueleto axial, a pendicular é a parte azul, que são as partes laterais, ossos do membro, cintura escapular, cintura pélvica, quadril. Então, membros, cintura escapular e cintura pélvica. Principal, agora falando do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele tem como função, basicamente, mandar estímulos, né, que são captados pelo corpo através de nervos e fazer com que você tenha algum tipo de resposta. Pegar um estímulo e transformar em resposta. Basicamente é isso. E a célula principal que vai fazer isso são os neurônios, né? Normalmente, o sistema nervoso ele fica ligado aos órgãos dos sentidos. É o que eu falei. Ele funciona pegando os estímulos captados por nervos que vão chegar ao sistema nervoso através dessa célula aqui, que é formada por corpo, núcleo e axônio. São nos terminais do axônio que você se comunica com um dendrito que tem aqui na pontinha do outro neurônio. Então, um neurônio se comunica com o outro através de uma parada chamada sinapse. Você tem a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica. Então, nessa junção aqui, se eu destacar, eu vou ter isso aqui. A membrana pré-sináptica com a membrana pós-sináptica vai ter a liberação de neurotransmissores pela membrana pré-sináptica para que os receptores da pós-sináptica reconheçam essas substâncias químicas e transformem isso em respostas. Isso acontece ao longo do sistema nervoso. E agora, mas o que eu tinha que falar? Então, o sistema nervoso pode ser comparado com uma rede de comunicação, basicamente, né? E as mensagens, elas são transmitidas por pulsos elétricos que vão viajar pelos nervos, que elas passam por nervos e vão estabelecer as comunicações por meio das sinapses e chega a um encéfalo, que é a parte central de tudo, e através da medula espinhal também. Então, o sistema nervoso é dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que tem por função interpretar informações pegas, captadas e elaborar respostas. Então, estímulo e resposta, formada basicamente pelo encéfalo e pela medula, tendo como os ossos de proteção caixa craniana e a coluna vertebral, e formado por meninges, que são capas que protegem o encéfalo, o sistema nervoso central. Além da caixa craniana, dentro da caixa craniana você tem essas meninges. De fora para dentro, dura mater, aracnoide e pia mater. E existe um líquido também que protege, né? Protege mecanicamente, né? E ajuda na circulação de nutrientes e também retira alguns resíduos que podem ser produzidos. Então, o sistema nervoso ele é formado pelo encéfalo, como eu falei, e pela medula espinhal. E todo o sistema nervoso ele é protegido por essas meninges, tanto o encéfalo como a medula espinhal. E aí depois a gente vai falar um pouquinho de cada estrutura. O sistema nervoso periférico é formado por nervos e gânglios, basicamente, que a gente vai ver um pouquinho também.
como é que funciona. Então, o sistema nervoso central fica no centro do corpo, encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico vai indo para a periferia. Todo mundo sabe que o centro de cidades fica no centro e a periferia vai se afastando. Então, só pensar um corpo como um centro de cidade. E nas laterais, né, gânglios, que é logo assim que sai da terminação das medulas espinhais, e nervos, que é o que espalha as respostas dadas pelo sistema nervoso. Então, o encéfalo, acho que ficou um pouquinho fora. Ficou melhor agora. Ele é o centro que coordena o corpo. Ele é responsável, então, por emoções, inteligência, regulação de necessidades vitais, como fome e sede. Ele possui diversas regiões. Falando resumidamente das regiões, a gente tem o cérebro, que tem como função a parte de linguagem, memória, aprendizagem, sentidos. A gente tem o cerebelo, que ajuda a manter o nosso equilíbrio, a postura do corpo. A gente tem o tálamo, que manda informações para outras áreas do cérebro. Então, ele funciona como espalhar as informações, uma fonte que espalha as informações. Hipotálamo controla algumas regulações internas, como temperatura, fome, sede. Também é responsável pelas atividades sexuais, produção de hormônios como ADH, o hormônio antidiurético, e a ocitocina. A ponte, ela é só um órgão que liga o bulbo e o cerebelo. O bulbo é responsável pelos movimentos respiratórios e cardíacos involuntários, né, esses movimentos involuntários, e o mesencéfalo, tono muscular e postura, ajuda também Aqui a gente tem as partes que eu falei, ó, cérebro, tálamo, hipotálamo, hipófise, que é uma glândula que vai produzir vários hormônios que a gente vai falar no final da aula, mesencéfalo, cerebelo, ponte, bulbo, e aqui a gente pode dividir o sistema nervoso. Cérebro, cerebelo, bulbo e medula espinhal. Também tem essa forma de divisão. Agora, falando da medula espinhal, que também forma o sistema nervoso central, ele é responsável por informações sensoriais, ou seja, relacionadas a sentidos. Ele pega as informações do encéfalo e órgãos efetores e manda para os músculos. E os músculos vão entender isso e vão trabalhar. E deixa eu lembrar o que eu ia falar, eu já esqueci. Também é protegido por as vértebras da coluna e pelas meninges. E outra coisa que eu ia falar, ele atua então como uma rede que transmite informações. Ele pega as informações colhidas do corpo e conduz até o cérebro. Então, ele pega tudo que vem do corpo e manda para o cérebro. E o cérebro faz ao contrário, faz a via contrária. E agora a gente vai falar do sistema nervoso periférico. Ele comunica o sistema nervoso central a todas as outras partes do corpo, formado por gânglios e nervos. A gente tem 2 tipos de nervos, cranianos e espinhais. Cranianos é o que sai da cabeça e espinhais é o que sai da coluna vertebral. E ele pode ser, deixa eu ver mais o que. Depois eu falo disso. Ele pode ser dividido em somático, que é o que controla os movimentos voluntários, tá faltando um S ali, estando ligados aos músculos esqueléticos, ou seja, ele é o sistema formado por neurônios normalmente motores. E a gente tem o autônomo, que são os movimentos involuntários, estando ligados aos órgãos, glândulas e músculos lisos. Então, aqui, o sistema nervoso autônomo, ele pode ser dividido em simpático. O que acontece? E a gente pode ter o parasimpático. O sistema nervoso autônomo, você tem essa função. Quando um aumenta a função, o outro diminui. Basicamente, o simpático aumenta as funções e o parasimpático diminui essa função, para que entre em equilíbrio. Eles
trabalham em antagonismo. No simpático, a gente tem como neuromediador de uma substância química neurotransmissor chamado noradrenalina. E o parasimpático é a acetilcolina. Então, eles agem de forma contrária. Então, se eu dilato a pupila no sistema simpático, o outro vai contrair. Se eu inibo a salivação no simpático, o outro vai estimular. E assim sucessivamente. Se eu relaxo os brônquios, eu contraio os brônquios no parasimpático. Então, sistema nervoso periférico é formado em somáticos, movimentos voluntários ligados ao movimento de andar, caminhar, etc. E o autônomo é os movimentos involuntários de órgãos, glândulas e músculos lisos. São eles que a gente não consegue mandar, né? E aí a gente precisa desses sistemas autônomos que agem antagonicamente para que o nosso corpo funcione. Agora falando um pouquinho do sistema endócrino, né? O sistema endócrino é formado por órgãos chamados glândulas, que basicamente secretam uma substância química chamada de hormônios. Esses hormônios, vão para a circulação sanguínea e chegam sempre até um órgão-alvo, né? Então, ele tem um órgão específico. Eles são produzidos, vão para a corrente sanguínea e chegam ao órgão que ele tem que dar aquela função. Existe uma ligação do sistema nervoso e o sistema endócrino, que são sistemas integradores, ou seja, integram o corpo, que ajuda a você ter umas respostas do corpo, né? E o funcionamento do teu corpo, do teu metabolismo. A regulação da secreção dos hormônios se dá por um mecanismo de feedback ou retroalimentação, ou seja, uma glândula pode produzir um hormônio que vai dar um sinal positivo ou negativo para uma outra glândula produzir ou não inibir a produção de uma outra glândula. Então, basicamente aqui, pode ser negativo o feedback ou positivo. Eu tenho os hormônios da hipófise mandando secreção para a tireoide produzir esse hormônio aqui, ou pode mandar esse hormônio aqui, né? Pode inibir os hormônios da tireoide na formação. Por exemplo, eu formei o TRH que estimulou a tireoide. Como já está estimulada, ele manda uma resposta negativa para a hipófise não produzir mais, porque já tem a quantidade suficiente. Então, é retroalimentação, feedback positivo e negativo. É basicamente assim que funciona. Normalmente, o corpo produz mais feedback negativo para não produzir tanta substância do que positivo. Então, as principais glândulas que a gente possa ter no nosso corpo, a gente tem hipotálamo, né? Hipófise ou pituitária na região do encéfalo, descendo tireoide, glândulas paratireoide que controla a saída de cálcio, né? Dos ossos e entrada do cálcio dos ossos, as glândulas suprarrenais, porque fica acima dos rins, e se for, a gente tem as glândulas masculinas reprodutoras, que a gente vai falar no sistema reprodutor. Se forem homens, testículos, se forem mulheres, ovários. Então, basicamente, comum. Eu esqueci pâncreas, né? Que é o que controla a quantidade de açúcar no sangue. Então, daqui para cima, todo mundo possui, tanto homens e mulheres. E as glândulas reprodutoras são específicas de cada sexo. Então, deixa eu falar um pouquinho de cada rapidamente. Como eu falei no hipotálamo no encéfalo, a gente tem 2 hormônios, né? O hipotálamo, ele é uma substância do cérebro, porque ele regula algumas coisas do cérebro, mas ele atua também como glândula, produzindo alguns hormônios que vão controlar a pituitária, porque a pituitária poderia produzir de forma desorganizada. Então, o hipotálamo dá uma controlada na pituitária ou hipófise. E aí a gente vai ter mais ou menos o que? Você vai ter alguns hormônios, né, responsáveis por essa produção aqui. Na hipófise, que eu já falei, tinha um nome antigo de pituitária, ela é uma glândula que produz vários outros hormônios
que eu esqueci de botar uma imagem aqui, para controlar o restante das outras glândulas e o restante do corpo. Eles produzem o hormônio de crescimento, que é o GH, a prolactina, que estimula a secreção das glândulas mamárias e ajuda a controlar a gravidez e a amamentação. O tireotrófico, então, que estimula a tireoide. Você tem o adrenocorticotrófico, que estimula a produção de hormônio do córtex da adrenal. Você tem folículo estimulante, FSH e luteinizante, que é o LH, que ajuda a controlar os sistemas reprodutores. Você tem a ocitocina, que faz a contração da musculatura do útero e estimula o músculo liso das glândulas mamárias, que faz sair os leites. Você tem a vasopressina antidiurético, que é o ADH, que controla a função renal. Então, basicamente, o hipotálamo comanda a pituitária hipófise, que manda hormônios que vão controlar todos os demais órgãos abaixo dele, né? Então, a hipófise ele é formado por duas porções, adenopófise e neurohipófise, basicamente. A adenopófise, eu falei, tem vários hormônios, tem na apostila de vocês a divisão de quem produz cada hormônio, e a neurohipófise produz basicamente a ocitocina e a DH, que é o hormônio antidiurético. Então, eu falei aqui que o hipotálamo ele ajuda a mandar as mensagens do cérebro para a pituitária produzir vários hormônios que vão controlar todo o corpo. E agora a gente vai falar desse órgão aqui que fica no pescoço, né? Que é chamado de tireoide. Tem papel fundamental no funcionamento do nosso organismo, porque controla a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Então, o hipotálamo ele produz T3 e T4, que vão estimular o crescimento e desenvolvimento do nosso corpo. E eles produzem também, além do T3 e T4, que regulam o crescimento e funcionamento do corpo, eles produzem calcitocina, que pega o excesso de cálcio do sangue e coloca nos ossos. Então, ele pega o cálcio do sangue e bota nos ossos, para a gente ficar com bastante força, bastante sólidos ali na parte do esqueleto. Já as glândulas paratireoides fazem o contrário, eles sequestram o cálcio dos ossos e mandam para a circulação sanguínea. Eles têm que agir em comum para poder também o sangue não ficar também sem cálcio. Então, eles agem meio que em comum, de forma antagônica, em relação ao cálcio. Então, a paratireoide, como é que ele... Então, a tireoide produz a calcitocina, pega o cálcio, bota no sangue, do sangue bota pro osso, e a paratireoide produz o paratormônio, que vai pegar o cálcio do osso e mandar pro sangue. Então, ele retira o cálcio do tecido ósseo e ajuda também nas funções dos epitélios dos intestinos. Agora, o pâncreas é uma glândula mista, porque tem uma parte exócrina, que produz substâncias para fazer a digestão, e a parte endócrina, que produz hormônios, né? E aí você tem a formação de dois hormônios num grupo de células que vão produzir esses dois hormônios, que são as ilhotas de Langerhans, ou pancreáticas, que vão produzir dois tipos de hormônios. A insulina, que vai retirar, eu falei, insulina e glucagon agem de forma contrária em relação à glicose. A insulina pega a glicose do sangue e também ajuda a estimular a síntese e a produção de proteínas. O glucagon faz o contrário. Ele retira a glicose, ao invés de retirar a glicose, ele coloca a glicose no sangue, né? Ele aumenta a glicose no sangue. Então, a insulina diminui e o glucagon aumenta. Suprarrenais são glândulas pequenas que ficam acima do rim. Eles é formado por duas partes, medula e córtex. A medula produz adrenalina e noradrenalina, que a adrenalina prepara o organismo para situações de estresses, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial, fazendo dilatação de pupilas e até mesmo de brônquios, né? Então, produz esses neurotransmissores. Já o córtex produz tanto substâncias que ajudam no funcionamento
do rim, como andrógenos, que são hormônios sexuais que fazem as características sexuais secundárias. Então, você produz o cortisol, o glicocorticoide, que reduzem, estimula a gliconeogênese, diminui a captação de glicose pelas células e aumenta os lipídios. Então, ajuda no funcionamento do metabolismo do corpo, né? Metabolismo bioquímico do corpo. E a aldosterona mexe com a parte renal, aumenta a absorção de sódio nos rins, de cloretos, que são íons negativos, e água, e controla um pouco a pressão arterial. Então, a suprarrenal ajuda na produção de hormônio corticoide, que são hormônios de metabolismo, né? Ajuda na função renal, e andrógenos nas características sexuais secundárias. Falando agora de características sexuais, né? Você tem gônadas dos sistemas reprodutores. Os sistemas reprodutores têm os órgãos sexuais externos e internos, e eles vão possuir gônadas, que são glândulas que vão produzir substâncias que fazem com que eles funcionem. O sistema reprodutor, você tem características sexuais primárias, que tem a ver com os órgãos genitais. Se você pegar órgãos sexuais externos dos homens, vocês vão ter pênis e bolsa escrotal, e das meninas, das mulheres, lábios, vulva e clitóris. Os órgãos internos, os homens, próstata e vesículas seminais, e se eu não me engano, o testículo, que eu cortei aqui. Não, bolsa escrotal já fica do lado externo, desculpa. Os órgãos internos dos homens, próstata e vesículas seminais, e das mulheres, tubas uterinas, ovários e útero. Então, e você tem as características sexuais secundárias, que são comandadas pelos andrógenos, que vão começar a ser exacerbadas na puberdade. Sistemas reprodutores masculino produzem gametas, que são espermatozoides, e óvulos, né, que são maturados só na menstruação. As ações das gonadotrofinas, o GnRH, o hormônio que estimula o LH e o FSH. Então, o hipotálamo e hipófise, e eles comandam os caracteres sexuais secundários, crescimento de pelos, púbicos, libidos, etc. E ajuda no controle, se for meninas, dos ciclos ovulatórios, que acontece na maturação da puberdade. Então, o hormônio LH, que está na hipófise, se a gente pensar dos meninos, mas o LH e o FSH só agem nas meninas? Não, eles agem nos homens. Eles ajudam as células que tem no testículo, as células de Leydig, a produzir testosterona, e o FSH ajuda na produção de gametas. Então, a LH ajuda na produção de hormônio, e o FSH, nos homens, ajuda na produção de gametas. Então, existe um controle, que eu falei, na parte reprodutiva. Hipotálamo e hipófise sempre ficam juntos, e no caso, testículos, que é a glândula sexual masculina. E a testosterona, que é o hormônio que é produzido pelo testículo, ajuda no crescimento dos órgãos sexuais, aparecimento e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, e também ajuda na estimulação da produção de espermatozoides. Então, aqui, os órgãos do testículo, né? Você tem túbulos seminíferos, que ajudam na produção de hormônios e gametas. O testículo, que é a parte onde a gente tem essa glândula. E aí a gente tem a comunicação do epidídimo, que ajuda a maturar esses gametas que são produzidos e mandar esse espermatozoide para juntar com as glândulas acessórias, que produzem substâncias para proteger o espermatozoide. E aí você vai ter as glândulas acessórias, vesícula seminal, próstata e glândula puberal, produzindo substâncias alcalinas que vão se juntar aos espermatozoides, e todo mundo junto e misturado forma o sêmen, que sai, né, pelo pênis, para poder fazer a chamada ejaculação. Sistema reprodutor feminino, os órgãos externos, clitóris, né, vagina e vulva, né, que são os lábios, e órgãos internos, ovário, trompa e útero. Acho que eu vou ter que gravar mais um pedaço do vídeo, porque vai cortar.
Então, basicamente, o ovário ele produz hormônios e gametas, que no caso são os ovócitos, que vão ser fecundados na trompa de Falópio quando se encontra com o espermatozoide. E esse zigoto pode chegar a implantar no útero, que é o órgão que a gente vai ter como responsável pela gestação. Então, basicamente, a aula foi essa. Uma boa semana de aula a todos. Sistema reprodutor, antes que corte, eu corri basicamente, mas resumindo, sistema reprodutor masculino hormônio, testosterona, e vai produzir espermatozoide. Sistema reprodutor feminino produz os ovócitos e produz 2 hormônios responsáveis pela maturação, FSH e o LH, né? E aí você vai ter os hormônios ali atuando para poder ter a ovulação. Então, espero que tenham entendido e uma boa semana de aula a todos.